Estamos de volta com o seu estilo de vida. Muito obrigada pela sua companhia na manhã desta terça-feira. Estamos aqui na entrevista do quadro Fique por Dentro e você está ficando por dentro do assunto profilaxia dentária. Os cuidados dentários são muito importantes em qualquer fase da nossa vida. E a profilaxia dentária é um procedimento que pode ser realizado e deve ser realizado com uma certa regularidade, também dependendo da avaliação do seu dentista. Quem está aqui conosco é o dentista Evandro Bronze, professor, doutor também, que está conversando, tirando nossas dúvidas sobre esse assunto. Professor, no último bloco nós estávamos falando sobre o que é placa, o que é tártaro, qual que é a frequência necessária desse tratamento. Agora eu gostaria de saber se as grávidas, elas podem estar realizando a profilaxia. A gente sabe que a gravidez é um momento muito delicado da vida da mulher, então há um certo receio sobre alguns procedimentos médicos. A profilaxia, é necessário ter esse receio? Então, a grávida, ela está totalmente apta a estar realizando profilaxia dentária. E é até muito importante que ela faça. Às vezes existe um conceito, né, de que a grávida ela não pode fazer determinados tratamentos odontológicos. Correto. E realmente, em alguns casos específicos, existe um cuidado especial. No caso de uma cirurgia, radiação, que é algo que você tem que evitar. Mas a profilaxia dentária, como eu falei, é um processo mais externo, né? No nosso elemento dentário, ela deve ser realizada sim pela grávida, né? E isso é muito importante. Então, algo muito importante também é que a grávida tenha a orientação, né? Não só do seu médico, mas também do dentista sobre os cuidados que ela tem que tomar durante a gestação. Correto. E os procedimentos ligados à área de prevenção, eles devem ser realizados. Correto. Agora, uma outra dúvida, doutor, é em relação às pessoas que utilizam o aparelho dentário. Realmente é necessário uma atenção a mais quando você está utilizando esse aparelho. Essas pessoas podem fazer a profilaxia dentária? Sim, a resposta também é afirmativa nesse caso. O aparelho ortodôntico ele acaba gerando, né, um maior acúmulo, muitas vezes, de placa bacteriana. Correto. Então, existe a necessidade de cuidados especiais. E nesse sentido, a profilaxia dentária ela deve ser feita sim e muitas vezes até com maior frequência. Então, os portadores de aparelhos ortodônticos, eles devem tomar esse cuidado, porque exatamente a peça, os fios, eles acabam, no caso de ortodontia fixa, acumulando mais essa placa bacteriana. E como a profilaxia ela vai remover essa placa, ele tem que ter todos os cuidados de estar realizando escovação, posteriormente à sua alimentação e também, né, realizando as consultas no dentista para que ele esteja fazendo esses procedimentos, né, de profilaxia. Mas para realizar a profilaxia, é necessário que a pessoa remova o aparelho dentário ou ela pode ser realizada com o aparelho? A profilaxia dentária ela pode ser realizada com o aparelho ortodôntico. Não há necessidade de que se remova o aparelho para se fazer isso. Muitas vezes o que alguns profissionais usam é remover o elástico, remover o fio que está fazendo a ativação desse aparelho e deixando só as peças. Isso, na verdade, vai facilitar essa profilaxia dentária. Então, esse seria um procedimento feito pelo profissional que vai estar realizando essa profilaxia no sentido de estar facilitando, né, esse ato mecânico de remoção da placa bacteriana. É interessante falar que essa profilaxia dentária, ela vai ser feita, né, e o dentista ele vai utilizar uma pastazinha especial para isso, né, que é uma pasta que ela é um pouquinho mais abrasiva, portanto ela não pode ser aplicada sempre, né, e com isso vai ser realizado esse procedimento. Pode também ser feito, né, outros procedimentos que ajudam a profilaxia dentária, né, que seria o que a gente chama de raspagem periodontal, que aí você pode estar utilizando jato de ultrassom, você pode estar utilizando jato de bicarbonato, né, e isso na verdade vai também colaborar para essa higiene melhorada do paciente, caso ele esteja numa situação mais grave que necessite de um procedimento um pouco maior. Tá certo. Doutor, aproveitando que nós estamos falando sobre o uso do aparelho odontológico, o aparelho, ele pode ser o causador aí do macário, até mesmo da inflamação na gengiva? Ou isso não necessariamente está ligado ao aparelho em si? Então, essa daí é uma boa pergunta, porque o aparelho em si, ele não gera cárie e ele também não gera doença periodontal, que seria a gengivite, uma periodontite, que serão doenças relacionadas à gengiva. O que o aparelho faz, como eu disse, ele pode acumular mais a placa bacteriana, né? Correto. Como essa placa bacteriana ela vai estar sendo mais acumulada, aí sim pode gerar uma cárie, pode gerar uma doença periodontal. Então, na verdade, o aparelho ortodôntico ele não gera cárie, não gera a doença periodontal, mas sim
ele pode ser responsável por um acúmulo maior da placa e aí futuramente você ter essas doenças. Tá certo. Olha, nós estamos falando sobre a profilaxia dentária, quais as pessoas que devem realizar esse procedimento, com que frequência, não é mesmo? De que se trata, então, esse procedimento? Agora, doutor, eu gostaria que a gente falasse de uma forma mais geral, quais são os cuidados que qualquer pessoa deve ter com os dentes, né? Quais são os hábitos saudáveis para o tratamento dos nossos dentes? Eu acho que os nossos dentes, né, eles devem ser considerados, né, e até eles são, dentro da classificação acadêmica, né, um órgão, exatamente, sim, da nossa cavidade bucal. Então, por isso, a gente tem que tratá-los, né, com todo cuidado, né, onde a gente faça o quê? Escovações, realmente o ideal seria que se fizesse ao menos 4 escovações diárias, né, mas o correto mesmo é toda vez que a gente esteja se alimentando que a gente faça escovação. Essa escovação ela tem que ser feita conjuntamente, né, com o fio dental. É interessante que a gente utilize uma escova dentária, né, de cabeça pequena, cerdas macias, né? Muitas vezes a gente acredita que para a remoção, né, da placa bacteriana, para a boa higiene, a gente tem que estar utilizando uma escova média, uma escova dura. Esse conceito é errado. Né? A gente tem que estar utilizando uma escova macia. Que acaba machucando os dentes também, exatamente, a gengiva, isso, na verdade. Machuca o dente, machuca a gengiva. Então é importante que a gente esteja com uma escova macia, que a gente demore para fazer essa escovação. Então a gente tem que reservar um tempo para essa escovação, 4, 5 minutos. Que a gente utilize junto o fio dental, a fita dental, porque na verdade entre os dentes, o fio dental, a fita dental que vai ajudar nessa remoção. Né? Como você mencionou no início do programa, a aplicação de flúor. Então isso é válido, né? Você fazer, por exemplo, bochechos com soluções de flúor, existe aí sendo vendido isso comercialmente, né? E além disso, que a gente sempre fala, o cuidado de estar visitando um profissional, né? Periodicamente, né? Quem tem algum tipo de problema de grande incidência de cárie, de problemas de gengivite, periodontite, é ideal que faça isso até tipo trimestralmente ou a cada 4 meses. Quem faz um controle bom, né? Não tem muito problema relacionado à saúde bucal, aí que faça isso pelo menos semestralmente. E a partir de que idade esses cuidados devem começar a ser tomados? É a partir do aparecimento dos dentes ou mesmo antes do aparecimento a pessoa já deve ter cuidado com o dente dos pequeninos? Também é muito interessante se comentar sobre isso, né? Porque nós falamos exatamente um pouco sobre a gestante e a gestante ela tem que ser orientada dos cuidados que ela tem que ter com o seu filho ou sua filha que vão nascer. Então o que acontece? A partir do momento que o bebê nasce, né, que já está se fazendo uma amamentação natural, né, que seria a amamentação no seio materno, o que tem que acontecer? A mãe ou até mesmo o pai ajudando, ela já tem que ter o cuidado de remover esse excesso de leite que está na cavidade bucal. E assim que erupcionam os primeiros dentes, né, esses dentes eles devem ser higienizados. É interessante que a mãe, até os 3 anos de idade, monitore totalmente essa escovação da criança, correto, inclusive ajude na escovação da criança, faça essa escovação dessa criança e posteriormente a isso, até uns 5, 6 anos, que ela também observe o que a criança está fazendo. Até porque muitas vezes a criança pode estar engolindo a pasta de dente, pode estar realizando essa escovação de uma forma inadequada. Então a mãe e o pai, elas têm que estar tendo esse cuidado, né? É interessante também que a partir do momento que os dentes erupcionam, né, que possa ser feita a consulta odontológica, né? Então isso é importante que já se tenha, né, hoje em dia nós temos a área, né, de odontopediatria, que é uma área que pode estar realmente orientando mais essa mãe e verificando se os dentes do bebê, né, e da criança estão todos em ordem. Tá, mas necessariamente, a partir aí de 2 ou 3 anos que você já tem a dentição descida praticamente completa, os dentes de leite, a mãe tem que levar essa criança ao consultório odontológico. Tá ótimo, doutor. Vamos dar mais uma pausa na nossa conversa, no nosso bate-papo, porque nós vamos agora ao vivo até Roraima. Quem vai conversar conosco é o repórter Samuel Maia. Ele vai falar sobre o IBAMA, que está realizando uma soltura de marrecos lá no estado. Bom dia, Samuel. Bom dia, Denise. Bom dia a você que acompanha o Estilo de Vida. Nós falamos direto de Boa Vista, extremo norte do país, para acompanhar uma cena rara, uma cena interessante, a soltura de alguns animais silvestres, ou melhor, de um marreco, de vários marrecos. Eu vou conversar rapidamente com o James, aqui que é veterinário do CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Bom dia, James. Esses animais são de onde? Como é que chegaram até vocês? Bom dia. Esses animais, eles chegaram ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA, né, aqui em Boa Vista, ontem. Uma família com 18
uma ninhada com 18 marrequinhos. E é muito comum essa época, esse tipo de marreco, na nossa região, né, época de reprodução deles. E as pessoas às vezes capturam, né, esses animais e levam para suas casas na tentativa de criar isso como um pato doméstico, né? E ele não consegue sobreviver porque a mortalidade é muito alta nessas condições. Então o ideal é que a gente faça soltura desses animais o quanto antes para eles serem reintroduzidos ou devolvidos à natureza. Aqui na sua mão nós percebemos um filhote. Como a mortalidade é alta, esse aqui já morreu, né? Então a cada dia que passa vai aumentando a mortalidade porque ele não consegue se alimentar em cativeiro. Então devolve-se à natureza para que a mãe possa alimentar da forma correta. Tivemos sem muita perca de tempo. Vamos fazer aqui a soltura nesse exato momento aqui das espécies que já estão há bastante tempo aqui presas. No caso desde ontem, não é, James? Que elas estão aqui. Então chamar a sua atenção aí para esse momento aqui. É um momento muito importante para a nossa natureza, em que mais de 15 espécies, mais de 15 animais, por exemplo, a mãe já foi solta. Um momento bonito, né? Para a nossa natureza nadando. Vou me afastar um pouco mais aqui para você acompanhar os bichinhos ganhando a liberdade, uma natureza impressionante. Denise, esta é uma cena que até comove, né? Que muitas vezes eles ficam presos por pessoas que querem ganhar dinheiro de forma errada. Eu volto com você aí na apresentação do Estilo de Vida. Muito obrigado, Samuel, pelas suas informações. Uma imagem muito bonita, realmente, muito bacana. A preservação aí das espécies da nossa região amazônica devem ser sempre incentivadas, com certeza. E agora nós vamos então finalizar o nosso bate-papo de hoje do quadro Fique por Dentro, falando sobre a profilaxia dentária. O doutor Evandro Bronze, que está aqui conosco, tirando todas as nossas dúvidas, falando também sobre os cuidados gerais com a nossa saúde dentária. Doutor, eu gostaria de agradecer demais a sua participação aqui no Estilo de Vida, sanando essas dúvidas aí da nossa população. Gostaria que o senhor finalizasse então reforçando realmente a atenção necessária à nossa higiene dentária. Bom, espero, né, que tenha esclarecido, né, essas dúvidas relacionadas à profilaxia dentária. E a gente acabou extrapolando um pouquinho mais para a higiene, porque a profilaxia faz parte disso. E eu espero, né, que todos tenham aprendido um pouquinho mais a respeito desse tema, que eu acho um tema muito relevante, porque o dentista hoje, né, ele quer o quê? Né? Ele quer mostrar para a população a necessidade dos procedimentos preventivos. Correto. Porque os procedimentos preventivos vão evitar, na verdade, que você tenha depois um sofrimento na cadeira odontológica. Então, o dentista ele tem o dever de levar isso para a população, né? Onde, através da profilaxia dentária, né, que você pode fazer como ato mecânico, que eu disse no consultório odontológico feito pelo profissional, que ele vai estar ajudando, né, o paciente nesse sentido e também orientando de uma forma adequada para que o paciente faça isso em casa, né? Através da escovação, do uso do fio dental, da utilização do flúor, né? Então, por isso que é interessante que a população ela saiba que ela tem que fazer esse cuidado em casa e que, na verdade, o dentista ele vai ajudar, ele vai cooperar nessa higiene, né? Mas o dia a dia ele também é muito importante, né? Eu gostaria de agradecer por estar aqui no programa. É muito interessante quando a gente olha e vê um programa que fala de saúde, que fala de bem-estar, porque eu acho que a área odontológica como um todo, né, ela visa isso também, né? Então eu acho que essa iniciativa é muito positiva, né? E gostaria de agradecer a todos, né? E espero ter esclarecido todas as dúvidas a respeito do tema. Com certeza esclareceu. Conversei com o professor doutor Evandro Bronze. Um ótimo dia para o senhor, doutor, e até uma próxima. Brevemente a gente estará com o senhor conversando aqui novamente. Obrigada, viu? Bom, então, muito obrigada. Então, no próximo bloco, nós vamos continuar com mais informações sobre saúde para você. Lembrando que nós temos a dica do quadro Sabor da Saúde com uma pizza integral. E logo em seguida, no próximo bloco, você vai ter dicas sobre o cuidado com a higiene dentária dos pequenos. Aproveitando que estamos falando sobre esse assunto. No próximo bloco, eu volto já.